Que capítulo de One Piece, hein, meus amigos? Minhas amigas, estão preparados para essa análise? Eu prometo emocionar vocês, principalmente na etapa final. Um capítulo emocionante e um capítulo perturbador, porque foi cruel ver toda aquela dancinha do Lorde Tolo Oden Kozuki. Por que é que ele se prestou àquele papel? Vamos investigar isso aqui na análise. Foi um capítulo também muito interessante porque vemos já na capa que os piratas Fire Tank estão em desvantagem na luta contra a marinha em Dressrosa. Vimos também a notícia da morte do Roger pela ótica do Oden, lendo os jornais, um momento importantíssimo de One Piece que levou a grande era dos piratas a se iniciar. E também vimos o Gekko Moria versus Kaido que rolou em Ringo enquanto o Oden estava fazendo suas dancinhas. E também ficamos descobrindo quem era o antigo dono da Bari Bari, a fruta da barreira do Bartolomeu. E aí é um momento bem oportuno da gente traçar um paralelo entre o Oda e o Togashi de Hunter x Hunter e falarmos sobre parâmetros de poder, porque temos uns poderes bastante absolutos aqui em One Piece. E eu acho que esse é um debate bastante válido para trazer aqui no All Blue, depois da leitura desse capítulo. E também, claro, falarmos sobre o show de quadrinização do Eiichiro Oda. Preparados? Vamos embora! Agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais One Piece. Essa é a análise completinha do capítulo baseada na melhor tradução oficial da Manga Plus. Também temos a primeira leitura, em que a gente faz aquela leitura da versão prévia para discutirmos, fazermos uns comentários preliminares no calor do momento. Também temos análise do anime, vídeo apenas de previsões, vídeos apenas de perguntas e respostas e, claro, vídeos de teorias. Então, aqui é o lugar para o One Piece. Bom, pessoal, vamos lá dar início a essa análise. É uma análise que está me empolgando bastante em fazer, porque esse capítulo teve uns pontos muito interessantes e diferentes pra gente comentar, né? Vamos lá, começando pelo título, Bakadono, o Lorde Tolo, fazendo uma referência ao Oden e às dancinhas. Ou, pelo menos, a como o Orochi queria que o Oden ficasse conhecido em Wano. A capinha é a 18ª dos Piratas Fire Tank, creio que deve ter chegado na metade das capas do Capone Gang Bege, e a gente vê o Got perdendo da marinha. Então, os Piratas Fire Tank estão em desvantagem, né? Nessa batalha de maneira geral. Eles humilharam os Piratas Germes, mas estão perdendo para a marinha. Eu sei que ainda tem o Vito e tem o próprio Capone, mas eles já começaram levando a pior, né? E esses marinheiros estilosos devem ser bem mais fortes do que a gente pensa. E a capinha do Capone vai ficando cada vez mais interessante, né? Quando o capítulo começa, a gente percebe que realmente era o verdadeiro Orochi ali. Muita gente estava teorizando que poderia ser a velha assumindo a identidade do Orochi através da Mane Mane no Mi, mas não, era o Orochi e atrás dele estavam a velha e o velho. O Oden atacou com tudo, mas o golpe dele, poderoso do jeito que foi bloqueado por uma barreira. E aí descobrimos o nome do velho da Biwa, Kurozumi Semimaru, o avô do Kurozumi Orochi. E ele nessa época, há 25 anos, tinha o fruto do Bartolomeu. E aí é que eu gostaria de já iniciar o vídeo entrando na discussão dos poderes supostamente absolutos de One Piece. Vocês lembram do que o Zoro fez com um penhasco de Wano, testando a Ema, ainda sem muita intimidade com aquela espada? Pois bem, o Kozuki Oden deu um golpe absurdo utilizando a Ame no Hagakure, a espada que ficou para o Momonosuke, e a Ema, a espada que ficou para Hiyori, e hoje tá com o Zoro. E esse ataque absurdo foi bloqueado pela barreira do Bartolomeu, pela barreira da Bari Bari, né? Que é o fruto hoje tá com o Bartolomeu. Mas então, eu sei que vocês podem contra-argumentar, ah, Matheus, mas o rei Elisabelo teve o soco do rei bloqueado também lá em Dressrosa. Mas é exatamente esse o ponto. Onde estão os limites da Bari Bari? E isso porque ela parece não ter sido despertada ainda. Imagina o despertar
da Baribari. Então, é um fruto bastante apelão. Outros poderes absolutos, eu não diria só apelão, tá? Sobre a Baribari. É um fruto absoluto. A gaiola do Doflamingo torna aquele fruto também com poderes absolutos. Especificamente falando da gaiola. Porque, pô, o Zoro não conseguiu cortar, e ok, o Zoro não ter conseguido cortar naquele momento, do Doflamingo e tal. Mas o Fujitora tava lá. O Fujitora, um almirante, não tava conseguindo cortar a gaiola. E o Cracker, com os soldados biscoito. Sabe, o cara vai batendo palma e surge, cada palma surge um soldado biscoito. Quando o Oda poderia colocar uma limitação, eu só posso criar 10 soldados biscoitos durante um intervalo de meia hora. E o Oda não coloca limitações e restrições, condições nesses poderes. Então eu tava até discutindo isso tudo com o Baruch da OPEX, a gente tava mandando uns áudios cabulosos um pro outro e eu decidi trazer isso aqui pra análise. O Baruch mandou uma ideia muito boa, absurda, tipo, para os parâmetros de One Piece é condizente até. Mas imagina se alguém do bando do Doflamingo tivesse ficado com a Baribari no lugar do Bartolomeu. Imaginem isso, Doflamingo com o fruto Ito Ito no Mi dos Fios e o Bartolomeu com a Baribari. Os dois numa guerra envolvendo todos os personagens de One Piece. Doflamingo cria a gaiola. Para a gaiola se desfazer, você precisa nocautear o Doflamingo. E aí pega o Bartolomeu ou qualquer usuário que teria a Baribari no Mi e protege a si mesmo e ao Doflamingo dentro da barreira. Mata todos os personagens dilacerados. Almirantes, quem quer que você imagine. Então o Oda, ele precisa tomar cuidado com esses poderes absolutos. Quando a gente tem a experiência de uma leitura de Hunter x Hunter, por exemplo, a gente fica sacando que o Togashi, ele impõe condições aos poderes e isso torna o Nen, o Hatsu, em Hunter x Hunter muito genial. E o Oda, às vezes, se perde com os parâmetros de poder que ele cria para sua obra One Piece. Dando seguimento a esse acontecimento absurdo do golpe do Oden ter sido bloqueado, ficamos sabendo o nome da velha, Kurozumi Higurashi, e ela era apenas a avó do Orochi. Era apenas uma velha. Mas tem mais aí, tá, galera? Tem mais sobre a jornada dessa velha. Porque ela diz aqui, ó, se você foi pirata, ela se referindo, ela falando com o Oden, né? Se você foi pirata, você deve saber sobre os frutos do diabo. Então, será que Higurashi e Semimaru, os avós do Orochi, foram piratas? Porque quando ela tá lá testando rostos, no capítulo que ela aparece, o 965, tá lá o rosto do Shiki. Então me interessa muito saber a jornada desses dois, dos avós do Orochi, a Higurashi e o Semimaru. Beleza, são Kurozumis, mas o que é que eles passaram? Sabe, tipo, depois da queda dos Kurozumi, quando todo aquele plot maligno deles foi revelado, eles entraram em decadência, então, né, os remanescentes devem ter conseguido fugir para arquitetar a vingança e voltar um dia e pôr em prática todo esse plano, né? E aí ela faz questão de dizer, né? O Oden parece que fala que em um ano quem tem poder é conhecido como feiticeiro, justamente porque o Wano é um país fechado, então a galera não sabe sobre frutos do diabo. Por isso que a velha diz, se você foi um pirata, você deve saber, né? Porque os piratas, eles têm aquela liberdade de ir e vir no mundo, então eles têm mais conhecimento do que a galera que vive num país fechadinho. Ou que poderia viver em um país distante, né? Por exemplo, Skypiea trata o hack da observação como mantra. Eles falam de um outro jeito, mas pelo menos lá eles têm mais informações. Aqui em Wano a galera vive num país fechado e não sabe de nada. O Orochi diz que os demais daimyos tentaram resolver na porrada, mas não obtiveram êxito por conta da barreira, desse poder absoluto do Kurozumi Semimaru. E aí eu me pergunto se não houve um plano para pegar o Orochi desprevenido quando ele tá longe do Semimaru. Não é possível que esses dois sejam siameses e o Semimaru esteja ali o tempo todo protegendo o seu neto, né? E aí o Oden também descobre toda aquela farsa de que o pai dele morreu há um tempo e continuou exercendo um papel em um ano interpretado pela Kurozumi Higurashi, a velha, através dos poderes da Mane Mane no Mi. É bem interessante essa cena da conversa entre o Orochi e o Oden, porque o Orochi chega perto do Oden apontando o dedo, mas ele tá tremendo na base. Tipo, nem na barreira ele confia direito, ele tá próximo do Oden, então o medo é real.
E aí, notem que toda essa sequência da conversa termina com essa história do pai, do Kozuki Sukiyaki. Pô, ele morreu de doença mesmo? Ou os Kurozumi o envenenaram? Ele morreu, isso é o que a gente sabe, porque antes do Oden ter ido entrar no navio do Barba Branca, o Oda diz, essa foi a última conversa que o Oden teve com seu pai Sukiyaki. Então o cara tá morto, mas notem que todo esse diálogo entre o Oden e os Kurozumi termina aqui, quando o assunto em pauta é o pai, e em seguida começam as dancinhas humilhantes. É aí que rola um twist no capítulo e vemos o Oden se humilhando, dançando, é uma dancinha bem ridícula, e implorando por esmolas. E não é a Kurozumi Higurashi, porque ela tá lá na sacada assistindo aquilo tudo, caindo na gargalhada junto com o Kurozumi Semimaru e o Kurozumi Orochi. Então o povo vai vendo aquilo e Oden, que simbolizava a esperança, na verdade é uma esperança que foi traída e virou ódio do povo para com Oden. Pô, o cara chegou, ele pode acabar com o Kaido e tá aí dançando, pedindo esmola. O que é que tá acontecendo? E aí a galera, ao invés de investigar, cai na ignorância e apenas acusa o Oden. A esperança vira ódio. É bem triste, né? Mas se o povo de Wano decidiu não investigar, vamos nós! Vamos focar aí nessa sequência de acontecimentos logo depois que o pai do Oden, o Kozuki Sukiyaki, é posto em pauta. Então, galera, todo mundo, a galera, o povo de Wano, tava torcendo pelo Oden. Então, flechas envenenadas foram atiradas na multidão. Olha só o susto que o povo levou, né? Então, 2 pessoas desmaiaram, vomitaram sangue e ficaram cegas. Olha só a parada da arma química aí, né? Provavelmente já era o Queen fornecendo para os Kurozumi. E aí, é claro, né, com esse rebuliço todo, o povo foi lá e se escondeu em suas casas. Foi aí que o Kaido apareceu na forma de dragão e ficou voando lá pelo castelo do Shogun. Então provavelmente pode ter um papo aí, ó, envolvendo o Kaido também. A Shinobu estava presente nesse momento, ela estava vendo tudo que estava se passando, mas já eu falo da Shinobu. E aí vem umas janelas de narração sobre o Oden. Ele foi de criança selvagem a Daimyo de Kuri, viajou pelos mares com os maiores piratas, retornou muito mais forte do que quando saiu, invencível e triunfante. As pessoas viam nele um salvador que poderia resgatá-los de uma tirania cruel. Mas algumas horas depois, Oden foi visto sem roupas, dançando como um tolo na frente do palácio do Shogun. E então toda semana o Oden fazia aquela dancinha na capital e implorava por esmolas, fizesse chuva ou sol. Mas por quê? É isso que o Kinemon pergunta. E aí o Oden desconversa, é o meu trabalho. Então ele virou um cachorrinho do Shogun. Mas por quê? Quais foram as condições, né? O que é que rolou naquela conversa com o Orochi? Será que o Orochi prometeu devolver o pai do Oden? De repente, o Orochi disse que o pai do Oden estava preso, mentindo, e aí a gente solta ele se você continuar fazendo essas dancinhas. Mas o Oden faria essas dancinhas sem saber quando o pai seria libertado, sem ter visto o pai, já que ele já estava morto, né? Então, eu fico me perguntando também, será que o Oden deixaria o país inteiro, o ano inteiro, sofrer por conta do pai? Eu sei que é um baita de um motivo, é o pai dele, mas eu não acho que ele faria o país inteiro sofrer por conta disso. Pra mim tá óbvio, conhecendo o Oden desde o começo desse flashback, que ele tá fazendo tudo isso, essa dancinha, essas esmolas, ele tá se humilhando. É por um bem maior. Mas ao mesmo tempo ele tá caindo numa cilada, porque ele tá ajudando essa narrativa que o Orochi tá construindo em cima dele, né? E aí a gente percebe como a história do Kozuki Oden foi moldada em 20 anos, e é por isso que rola negacionismo histórico na escolinha da professora Serpente no tempo presente. Uma hipótese que parece bem óbvia é justamente essa parada das flechas envenenadas. E com a presença do Kaido ali, pode ter sido que
o Yonkou tenha dito para o Oden, e o Orochi tenha confirmado, que eles têm diversas armas químicas dessas, e se o Oden não se humilhasse, eles iriam usá-los nos habitantes de Wano. Então o Oden estava dançando justamente para proteger a galera que tava com ódio dele. Eu que conversei com o Baruch, logicamente, teria que conversar sobre esse capítulo com a minha amada, minha namorada Isadora. E ela estará presente na live de hoje, hein? Hoje, domingo, teremos live no All Blue, fica ligado. E aí, a Isadora falou, pô, será que o Oden... Porque assim, o Oden ele tá sendo torturado. Vocês concordam? É toda essa humilhação, por mais que ele esteja optando por fazê-la, parece que ele está sendo forçado. Parece que está rolando uma moeda de troca que ele quer obter. Então ele está sendo torturado. E aí, será que ele foi torturado por uma ideia do Queen? Será que o Queen falou para os Kurozumi deixarem o Oden nesse papel ridículo? Porque o Queen é o torturador da prisão de Udon. Mas talvez não, né? Porque parece ter sido só uma ideia dos Kurozumi ali naquele momento que o Oden foi atacar. Então, talvez uma outra hipótese é que o Kaido estava ameaçando destruir o Wano, e aí o Orochi disse, pô, ele vai destruir, a não ser que você faça essas dancinhas humilhantes por tempo indeterminado. Daí vemos o tempo passando, e que bom, né? Porque no vídeo de previsões anterior, a galera já estava prevendo os acontecimentos de 20 anos atrás, mas ainda estávamos há 25 anos atrás. Então o Oda se preocupou em fazer esses 5 anos se passarem até chegarmos na véspera daquele grande combate dos 10 maiores samurais de Wano, né? O Oden e os 9 bainhas vermelhas contra o Kaido e o Orochi. Bom, o tempo foi se passando, né? Então, a priori, 1 ano se passou nessas condições, o Oden fazendo a dancinha semanal dele. E aí, há 24 anos, o Oden recebe um jornal do Orochi, como cortesia, e lá tá a notícia que o Roger morreu. Algumas pessoas estavam prevendo que essa cena ia ser mostrada, mas ok, ela não ter sido mostrada, afinal, o One Piece começa com essa cena, então é massa ficar hoje em dia no imaginário, né? Pra gente lembrar da cena e não o Oda mostrar explicitamente. E aí quando o Oden recebe essa notícia, quando ele lê essa notícia nos jornais, ele sai correndo pelas praias de Kuri, chorando e rindo. Chorando, obviamente, pelo luto. Pô, eu perdi um baita de um amigo. O Roger morreu. Todo mundo sabia que o Roger ia morrer no futuro próximo, porque ele estava nas fases finais da sua doença. Mas outra coisa é você receber a notícia, né? Pô, o cara morreu. Então o Oden tá chorando por conta disso. Mas ele tá sorrindo por conta do que começou por conta da morte do Roger. A grande era dos piratas. E essa sequência é finalizada com o Oden dizendo: você foi um homem incrível, Roger. Você viveu uma vida tremenda. Logo em seguida, temos um painel em que o Oden tá tomando chá com o Ryo e a sua esposa. Daí o Ryo diz, ó, aquele Orochi, ele não desiste. É aí que a gente nota que o Orochi tava querendo, porque queria que o Ryo trabalhasse pra ele, mas o Ryo tava se negando. E o Oden dizendo, man, cuidado pra tu não morrer nas mãos do Orochi. Então olha só, é um outro ponto que a gente pode se apoiar pra tentar entender as dancinhas humilhantes do Oden. Será que a moeda de troca não era o pai do Oden, o Kozuki Sukiyaki, mas sim o vovô Ryo? Se passa mais um ano, então há 23 anos rolou Gekko Moria versus Kaido. Em Wano, na região de Ringo, foi nessa ocasião que o Moria conseguiu pegar a Shusui e o corpo do Ryuma. E é loucura, né, que estava acontecendo essa batalha apoteótica absurda em Ringo e o Oden estava fazendo suas dancinhas lá na capital. Lembrando que foi nessa batalha que o Moria perdeu todo o seu bando e ele ficou traumatizado. Vocês lembram lá em Thriller Bark, quando ele tá prestes a mandar o Shadows Asgard, ele meio que tá enlouquecido, ensandecido, falando que se os homens dele, os seus amigos, tivessem sido zumbis esse tempo todo, ele não ia ter perdido ninguém. É por isso que ele ficou naquela paranoia, né, de criar um exército zumbi, por conta do trauma que ele ganhou graças a essa batalha contra o Kaido em Ringo. 2 anos depois, há 21 anos, tá tudo na mesma, o Oden segue fazendo suas dancinhas.
É muito tempo fazendo isso, velho. Qual foi a moeda de troca? Quais foram as condições? A gente já chegou em algumas hipóteses e teremos mais. O tempo passa mais. Um ano depois, há 20 anos, o Orochi vai até Kuri. E é interessante que a gente nota lá a carruagem, né, com a Higurashi e o Semimaru atrás do Orochi, mas ali ao lado, membros da Oniwa Banshu, como o Fukurokujo, por exemplo, né, que é o líder da Oniwa Banshu. Agora, a Oniwa Banshu é um grupo de ninjas. Eu acho que para esse momento deviam estar presentes a galera da Mimawari Gumi, porque o Orochi tem dois grupos militares principais. A Oniwa Banshu, formada por ninjas, então eles têm tarefa mais de inteligência, e a Mimawari Gumi, que é composta por samurais. Então, escoltando o Orochi, deveriam estar aí os samurais, não concordam? Por falar na Oniwa Banshu, vocês lembram quem era um membro antigo desse grupo? A Shinobu. E ela tava olhando a conversa entre o Oden e os Kurozumi no início do capítulo. Vocês acham que eu não ia falar disso, né? Olha só. Pois bem, galera, a Shinobu, ela sabe o motivo pelo qual o Oden tava fazendo as dancinhas. Ela deve ter escutado o trato ali. E aí ela não passou essa informação para os Bainhas Vermelhas, nem para Toki, nem para o Yasuie. Eu começo a me firmar mais naquela hipótese de que a Shinobu é a traidora, porque ela poderia ter apaziguado os ânimos, ou ela deixou o fluxo correr normalmente como estava para proteger a decisão do Oden. Então talvez a Shinobu seja fiel pra caramba, é 8 ou 80, o que é que vocês acham? Vemos os momentos que o Oden até questiona a sua família, os seus amigos, os seus seguidores. Vocês não querem parar de me seguir não, porque eu tô fazendo essas dancinhas? Toque, tu não quer o divórcio não? Mas, pô, a galera é fiel pra caramba, né? Todos aceitavam, tipo, a Toki, o Yasuie, os 9 Bainhas Vermelhas. Eu sei que eles ainda seriam conhecidos como Bainhas Vermelhas, é só pra gente conseguir se situar mais, né, nos termos. E todo mundo aceitava o Oden, eles entendiam que havia algo por trás, que a Shinobu sabe, o Oden também sabia, e a gente ainda tá aqui às cegas. Voltando à visita do Orochi, o cara também queria construir fábricas em Kuri. Não bastasse o Dom devastado do jeito que ficou, o Orochi também queria mais fábricas em Kuri. Na verdade, ele queria que todo o Wano, a não ser a capital das flores, mas o resto de Wano virassem fábricas. O cara é absurdo. A visão do cara de governabilidade em Wano é deplorável, velho. Olha o que o Wano era. E aí entrou o Orochi, né? Então, o Oden se humilha e ele pergunta por barcos e, tipo, temendo o Kaido. E é que eu fiquei, velho, barco pra quê? O Orochi prometeu, de repente, né, em troca das dancinhas do Oden, o Orochi prometeu um futuro êxodo do povo de Wano pra libertar todos da tirania do Kaido, de repente, e também do que o país estava se tornando, né? Olha aí, essa ideia do Orochi de querer colocar fábricas no país inteiro. Então, o Oden, caramba, acho que o Oden tem aquela noção de que a nação é o povo e não o território. Então, pô, vamos fazer um grande êxodo. Eu vou fazer essas dancinhas e aí no futuro o Orochi vai me dar barcos para eu levar todo mundo para um lugar melhor. E deixar o Wano aí como país fechado para um dia a gente voltar. Mas o Oden, com certeza, ele estava fazendo essas dancinhas por um bem maior, para proteger o seu povo. Mas além de ignorar esse pedido do Oden por barcos, o Orochi ainda diz que entregou o vovô Ryou. Nessa época não era bem vovô Ryou, né? Mas ele entregou o Ryou pro Kaido e matou a esposa dele, aquela velhinha fofinha, e mais 16 seguidores do Ryou. O cara que comandava a Yakuza de Wano de uma maneira harmoniosa. Então vejam só o absurdo do Orochi, né? Então, será que o Oden estava protegendo o Ryou desse destino? Porque foi aí que os seguidores dele notaram o fardo que o Oden estava segurando. Então deve ter sido por isso, né? São várias hipóteses. É um grande êxodo? Era o vovô Ryou? Era o pai? Quero saber de vocês. E notem, quem notou o fardo que o Oden estava carregando foram seus seguidores, a sua família, os seus amigos. O povo não. O povo continuou com ódio em relação ao Oden. Antes era uma esperança que foi transformada em ódio
por conta de artimanhas do Orochi. E aí é através de um choro, botando pra fora tudo que estava guardado no seu coração, que o Oden decide ir pra cima do Kaido. E temos uma das melhores janelas de narração de todo o One Piece. Agora se reúnam e testemunhem todo o caos causado por Kozuki Oden, o homem pelo qual todo o ano chorou. Com ele se ergueram 9 samurais. Foi no pôr do sol, quando o sol ficou vermelho, e as chamas desse sol brilharam nos homens que se dirigiam para a batalha, e suas espadas queimaram cheias de vida. Após o incidente, em referência a essas bainhas escarlates, e por honra em relação à sua força e lealdade, as pessoas o chamaram de os 9 bainhas vermelhas. O inimigo deles era Kaido. A história dessa caminhada é algo do passado, infelizmente, e acaba com a execução pública de Kozuki Oden. Mas por agora, tripulantes do All Blue, não ousem piscar para não perder um único lance do que ficou conhecido como o Momento das Lendas. Isto que vocês acabaram de sentir é o One Piece. Que arrepiante! Que capítulo! E realmente se segurem, porque o 970 vai ser daqueles capítulos dos melhores da obra. Eu tenho umas considerações finais a fazer sobre esse capítulo, novamente traçando um paralelo entre Eiichiro Oda e Togashi, de Hunter x Hunter. A gente exaltou o Togashi por conta dos parâmetros de poder. O cara dá limitações, dá condições ao Nen, ao Hatsu em Hunter x Hunter, enquanto o Oda é meio perdido com alguns poderes que ele cria para o mundo de One Piece. Mas aqui o Oda doutrinou o Togashi em questão de quadrinização. Esse capítulo 969 teve muito texto narrativo e ainda assim teve muita imagem. Imagem se complementa a texto porque estamos no mangá, numa história em quadrinhos. E o Togashi coloca muito texto e nada de imagem. Tanto é que a galera brinca que Hunter x Hunter deveria se chamar Balão Balão. Então o Togashi, ele precisa ler um capítulo como esse para ele aprender finalmente a como unir imagem em texto e não fazer texto, né? Porque senão, transforma logo Hunter x Hunter num livro. E bem interessante que, particularmente, eu tracei um paralelo também entre dois personagens de One Piece nesse capítulo 969, Oden e Zoro. O Zoro, ele foi preso, né, lá no início do mangá pelo Helmeppo e através de um trato o Zoro seria solto se ele ficasse um mês sem comer. Além dele ser solto, o Helmeppo não machucaria Arika, que era aquela garotinha que trazia os bolinhos de arroz para o Zoro. E aqui, o Oden, ele estava preso a um trato com o Orochi. A gente ainda não sabe das condições, mas ele ficou 5 anos se passando por ridículo para proteger os habitantes de Wano. É pros fortes, hein, galera? Lembra que hoje tem live e deixa toda a tua opinião sobre a análise, a visão do All Blue sobre o capítulo e, claro, a tua visão sobre o capítulo em si. Deixa aí nos comentários, beleza? E até a live!